Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Posicionados na Verdade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos chegando para o nosso 11º episódio e nós continuamos falando sobre as disciplinas de Deus. Nesse tempo, estamos falando mais precisamente sobre as disciplinas de Deus no milênio, entendendo as parábolas que Jesus falou acerca do reino de Deus. Mas antes de nós orarmos e antes também de nós darmos a sequência ao assunto, o William Bella vai cumprimentar vocês nesse momento. Graça e paz, irmãos. Prazer estarmos aqui mais uma vez. Que seja um tempo precioso no Senhor. Olá, graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Que o Senhor continue acrescentando luz a nós e que esse seja um momento de edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, e assim será, em nome de Jesus. Amém. Como de costume, vamos orar ao Senhor. William, você nos conduz nessa oração hoje. Amém. Que essa palavra gere os frutos que o Senhor quer receber dela, em nome de Jesus. Que assim seja. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Teu Evangelho. Nós somos gratos, Senhor, pela vida, pelo Espírito do Senhor que está em nós e que nos conduz em toda a verdade. Que o Senhor nos ensine o Teu Evangelho, que o Senhor nos dê luz na Tua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Que nós possamos compreender como o Senhor compreende, que nós possamos ver como o Senhor vê, em nome de Jesus. Que o Senhor não permita que nós cometamos engano ou qualquer injustiça diante da Tua verdade, mas que antes o Senhor nos instrua na Tua verdade, em nome de Jesus. Senhor, que toda palavra que aqui for ministrada pelo Senhor gere o fruto pelo qual ela foi enviada. É o que nós te pedimos, nós cremos, Senhor, que a palavra do Senhor é capaz de cumprir toda a Tua vontade, porque sabemos que a palavra do Senhor é Cristo e Cristo cumpriu plenamente a vontade do Senhor. Então que assim seja, que o governo do Senhor se estabeleça e se manifeste plenamente nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, mediante a Tua verdade. Amém. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, que assim seja, no nome de Jesus. Antes de nós iniciarmos também, eu tenho um recado para você que quer se aprofundar mais na palavra de Deus, que quer levar a palavra de Deus a sério e que quer conhecer a palavra de Deus com revelação, com graça. Eu quero convidar você a conhecer a minha escola, a Escola Ruach Elohim. É uma escola que eu tenho já há mais de 10 anos, né? E são centenas de alunos que estudam comigo dentro do Brasil e também alunos fora do Brasil. E nessa escola, hoje nós temos mais de 600 aulas disponíveis para o aluno que ingressa na escola, ou seja, é muito material, né? Provavelmente mais material do que você vai poder assistir, do que você vai poder ver, sobre todos os assuntos. Na escola nós falamos sobre escatologia, falamos sobre salvação, falamos sobre reino, falamos sobre liderança de igreja, ou seja, temos também especializações em livros da Bíblia, Hebreus, Tiago, Romanos, né? É uma grade de ensino muito completa, né? E são mais de 10 anos dando aula, e essas aulas estão todas disponíveis na escola para o aluno que ingressar nesse momento. Então, é como que se você tivesse me acompanhado por 10 anos de ministério, estudando comigo em tempo integral, né? Então, quero convidar você que é pastor, que é líder, que é membro de igreja e que quer aprender a palavra de Deus com seriedade, com honestidade, com integridade, conhecer as verdades do reino de Deus para também poder pregar essas verdades a outro. Quero convidar você a conhecer a Escola Ruach Elohim. O link está aqui na descrição, é só você clicar aqui no link e você vai ter acesso à escola, e você é muito bem-vindo à escola, e eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo, esse material vai transformar a sua vida e o seu ministério. Fica aqui o meu convite a você para estudar comigo, ok? Amém. Glória a Deus. Feito o nosso merchan, vamos lá? Vamos lá. Nós estamos falando sobre as disciplinas de Deus, e nós estamos falando mais precisamente sobre as disciplinas de Deus no reino milenar. Exato. Né? Estamos
lendo e estudando as parábolas, né, onde Jesus diz claramente que haverá um acerto de contas por ocasião da sua volta. Eu quero só construir de novo, né? Para você que está assistindo esse episódio agora e não assistiu os episódios passados, é importante que você assista, porque nós estamos falando em uma sequência, né? Nós começamos falando sobre a salvação eterna, uma salvação que não se perde, uma salvação que é pela graça, mediante a fé, uma salvação que não vem de obras para que o homem nenhum se glorie, e uma salvação que de fato é impossível se perder. Não importa o que a pessoa faça depois de ser salva, ela não perde a salvação por aquilo que ela faz. Isso, obviamente, gera revolta em algumas pessoas que ainda não conseguiram separar a salvação do reino, porque elas pensam assim, então agora eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver como eu quiser. De fato, você pode fazer o que quiser, pode viver como quiser, e uma vez salvo para sempre, você não vai perder sua salvação. Mas isso não significa que você não vai responder por aquilo que você faz. Certo. E aí nós começamos a falar sobre, num segundo momento, nós começamos a falar sobre a diferença que há entre a salvação e o reino. Uhum. Né? E nós não podemos confundir na Bíblia a salvação com o reino, porque o reino fala de obras, a salvação fala de algo que nós recebemos exclusivamente pela graça de Deus. O reino fala de uma recompensa por aquilo que fazemos. A salvação é um ganho que nós temos de um presente por aquilo que Cristo fez. Amém. E começamos então a falar como é que Deus trata os crentes, os cristãos, os filhos dele que, mesmo sendo salvos, decidem viver uma vida dissoluta, uma vida embaraçada no pecado, uma vida embaraçada nesse mundo. Então, como é que Deus trata? E nós começamos a falar sobre as disciplinas de Deus nessa era presente, nesse tempo. Deus disciplina os seus filhos hoje. E se essa disciplina, nesse tempo presente, na era da igreja, não for suficiente, então haverá também disciplina na era vindoura, no reino milenar. Sim. Porque quando Jesus Cristo voltar por ocasião da sua volta, ele vai julgar nossas obras num tribunal chamado Tribunal de Cristo, e os crentes que forem reprovados nesse tribunal também entrarão em disciplina e passarão parte do milênio em disciplina. É sobre isso que nós estamos falando. No último episódio, nós falamos sobre a parábola dos dois servos em Mateus, capítulo de número 24. Exato. E hoje nós vamos dar sequência, né, às parábolas, continuar falando sobre a volta de Cristo, o julgamento dos crentes por suas obras, e crentes que receberão recompensa serão galardoados, e crentes que receberão disciplina. Amém. E nós vamos fazer isso hoje em Mateus 25, mas a gente vai a partir do verso 14. Amém. Primeiro nós vamos ver a parábola dos talentos, né? E olha só, há muitas pessoas, né? Há muita gente que não crê nesse reino milenar. Há muita gente que não crê no reino milenar, que não crê no milênio, que não crê nesse julgamento, né? E eles dizem assim, é tudo agora, aconteceu agora, é agora, o julgamento é agora. Mas são pessoas que talvez não deram importância à palavra de Deus que deveriam ter dado. Porque eu não acredito que Jesus, em algum momento, falou coisa com coisa. Tipo assim, vou falar alguma coisa aqui só para falar. Uhum. Então, a pergunta é para quem não crê, né, no reino milenar, no julgamento das obras, né? E aí eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. A pergunta é sobre o que Jesus está falando, então, quando ele fala essas parábolas, onde um servo é recompensado e o outro é disciplinado, castigado. Do que ele está falando? Né? Do que Jesus está falando? Se não é sobre o reino milenar, se não é sobre uma disciplina nesse reino milenar, o que é que Jesus está falando quando ele fala de um julgamento de servos por ocasião da sua vinda? Se não existe um reino milenar e se não existe uma disciplina nesse milênio, por que eu tenho que vigiar? Sim. Não faz sentido.
Vou vigiar para quê? Sim. Por que eu teria que ficar vigilante se, quando Jesus voltar, não haverá julgamento nenhum, não importa como eu vivi? Certo. Então não faz sentido. É só você não precisa nem de revelação, né, para te dar o start de entender a coisa. Você precisa de lógica, né? Eu acho que às vezes contar com a lógica é mais simples do que contar com a revelação, porque a lógica é lógica. Ué, por que Jesus me mandaria vigiar se eu não vou prestar conta de nada? Por que eu tenho que... O vigiar seria assim, ó, fica esperto. Exatamente. Fica esperto, porque você vai ter que... Você vai se responsabilizar. Para que ele diria isso se eu não vou ser responsável por nada? Não faz sentido. Não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Por que tantas parábolas falando o reino de Deus é semelhante a tal coisa? E aí, quando o Senhor voltar, um servo é recompensado, o outro é disciplinado. Aqui a gente vai ver também servos que são recompensados e servos que são disciplinados. Sim. Né? E aí, se você não crê nesse reino milenar, se você não crê no reino milenar, você vai precisar dar uma explicação para isso. O que é isso? Para que é isso? Do que Jesus está falando? Então, vamos lá? Amém. Mateus capítulo de número 25, verso 14. É importante que você em casa leia a Bíblia conosco. Amém. Que você abra a sua Bíblia, olhe os versículos, marque aí os textos, né? Isso é importantíssimo. Vamos lá. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Interessante aqui, ó, que no começo aí, quando ele diz, porque isto é o reino de Deus. Então, se você vê o capítulo 25, verso 1, ele diz assim, ó, então o reino dos céus será semelhante. Aí, então, aqui ele está dizendo assim, ó, porque isso, ou seja, porque isso o quê? O reino. Porque o reino dos céus. Então, ele está falando do reino dos céus. E nesse reino dos céus, aqui nesses 2 primeiros versículos, ele está dizendo que um homem, partindo para fora da terra, esse homem é Jesus, Amém. certo? Que partiu para fora da terra, chamou os seus servos, os servos somos nós, que fomos chamados pelo Senhor, e entregou-lhe os seus bens. Cristo nos deu aquilo que ele tinha de mais precioso, para nós administrarmos nessa terra. E aí ele dividiu, o seu dinheiro, os seus bens. Talento aqui é dinheiro, né? Um talento equivale a mais ou menos 20 anos de trabalho de um lavrador. Não é pouca coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, ou seja, e aí ele pegou esses servos e, de acordo com a capacidade deles, ele distribuiu os talentos, né? Olha, o verso 5, ó, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então o Senhor Jesus foi, ele nos deu os talentos, que é o talento? Talento é os bens que ele tem. Então ele nos deu o que ele tinha de melhor, e ele deu esses talentos de acordo com a capacidade. Por que ele deu de acordo com a capacidade? Porque nós precisamos fazer alguma coisa com os talentos. Sim. Então, ou seja, não vou dar a você mais talento do que você é capaz de lidar. Sim. Mas também não vou dar menos do que você é capaz de lidar. Cada um segundo a sua capacidade. E aí o verso 16... E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só, verso de número 19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. E fez um acerto de contas com eles. Então, ou seja, certo. O que recebeu 5 talentos foi, negociou, trabalhou,
e multiplicou esses 5 talentos, né? E agora ele tem 10 talentos, porque ele multiplicou outros 5 talentos. Então ele tem os 5 talentos que ele recebeu. Isso aqui fala de valor financeiro, né? Literalmente falando, é dinheiro. Sim. Então, 5 talentos é mais ou menos 100 anos de trabalho de um trabalhador comum. É o que vale, né? Eu não sei quanto alguém ganharia em 100 anos de trabalho, né, nos dias de hoje. Mas esse cara, ele trabalhou, ele ganjeou, ele negociou, e ele conseguiu mais 5 talentos, ou seja, ele foi para 200, ele tem dinheiro equivalente para 200 anos de trabalho de um trabalhador comum. O 17, o que recebeu 2 talentos, ou seja, 40 anos de trabalho de um trabalhador comum, também foi lá, se esforçou, granjeou e dobrou isso. Sim. Recebeu outros 2 talentos, ou seja, ele tem agora 80 anos de um trabalhador comum. E aí veio aquele que recebeu 1 talento só, verso 18. E aí ele falou assim, olha, eu não vou fazer. Eu não vou trabalhar. Porque tem risco de não dar certo, tem risco de eu perder isso aqui, tem risco de... vai dar problema, não vou fazer. E ele vai, e olha que interessante, cavou na terra. A terra aponta para o mundo. A terra aponta para o mundo, a terra aponta para aquilo que é terreno. Lembra que sempre tem a questão de viver por aquilo que é eterno. Sim. E viver por aquilo que é terreno. Então, eu recebi algo de Deus. Por que eu não vou multiplicar o talento? Porque eu me prendo com as coisas da terra. Fico preso às coisas da terra. Né? Então a terra é o que impede de fazer a vontade do Senhor. A terra é o que impede de multiplicar os talentos. Esse é o segundo servo. O terceiro servo, perdão. E aí no verso 19 ele diz, muito tempo depois, olha a volta de Cristo, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Agora voltou, o Senhor Jesus volta e vai acertar as contas. Tribunal de Cristo. Tribunal de William, eu te dei, vou usar um exemplo aqui, eu te dei o dom de profecia, eu te dei o dom de discernimento de espíritos, eu dei a você, eu dei a você a graça ministerial do ensino, eu dei tal, o que você tem para me apresentar? Senhor, sabe o que é? É que eu corri atrás da minha empresa, eu tinha que casar, Senhor, e aí fiquei desesperado para casar, eu tinha que ganhar dinheiro. O que o William fez? Enterrou os talentos na terra. É essa a ideia, né? Aí ele chega assim, Bela, eu dei a você o dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, eu dei a você o dom de operar milagres, eu dei a você eu dei a você a graça evangelística. O que você fez com isso? Senhor, tá aqui. Essa turma toda aqui, ó, foi pessoas que o Senhor me apontou, eu preguei o evangelho e elas se renderam ao Senhor. Amém. Multiplicou os talentos. Sim. Consegue entender? Então, há aqueles que enterram e há aqueles que multiplicam. Certo. Quando o Senhor voltar, vamos para o julgamento. Por quê? Porque o que multiplicou vai receber recompensa, galardão. E o que enterrou? Vamos ver? Olha Amém. lá. Verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Entra no gozo do teu Senhor. É a mesma coisa que ele disse lá na parábola dos 2 servos. Sim. O gozo do seu Senhor é tudo que o seu Senhor tem. Então, tudo que eu tenho agora, você também vai desfrutar, porque você vai ser recompensado, você vai reinar comigo. Tudo que eu tenho é também teu agora por causa da tua fidelidade e da tua obediência na terra. É isso que ele está falando. Perfeito. Né? É interessante dizer e ressaltar que são servos, os 3 são servos. Sim. Nessa era que nós estamos vivendo, que é a era da graça ou a era da igreja, nós podemos chamar, Deus não confia nada a quem não é filho. No Antigo Testamento,
Deus confiava a quem não era filho. Nós temos alguns exemplos, né, de homens que não pertenciam à nação de Israel e que foram chamados por Deus para fazer algo e Deus colocou sobre eles, né, a sua graça, como por exemplo Ciro, né, que o Deus chama Ciro de meu servo, né, o meu pastor, né, e Ciro não pertence à nação de Israel. Na nova aliança isso não acontece. Então, se recebeu algo de Deus, por que na nova aliança não acontece? Porque na nova aliança, tudo que Deus faz através do corpo de Cristo. E Deus não faz absolutamente nada fora do corpo. E Deus não faz absolutamente nada que não seja através do corpo. Então, esses caras aqui são salvos, são servos, são crentes. Né? Não tem 2 crentes e um ímpio. Não, você vai perceber que todos serão chamados de servos. Sim. Por que são servos? Porque confessaram Jesus como Senhor. A questão é que há servos fiéis e há servos negligentes. Vamos lá? Verso 22. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Outra coisa a se destacar é servo bom e fiel. Fidelidade. O que é fidelidade? Obediência. Então, ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. Amém. Quando o Senhor entregou para ele 2 talentos, o Senhor queria que ele multiplicasse os talentos. Sim. E ele foi e multiplicou os talentos. Ele fez exatamente o que o Senhor queria. Então, ele é fiel. Mas aí chega o que enterrou. Né? Verso 24. Que eu acho, e é só um pensamento, que é hoje a realidade da maioria dos cristãos. Por 2 motivos principais. Primeiro, pelo ensino que recebem nas igrejas, que é um ensino humanista e deturpado, que leva você a querer coisas de Deus, mas não fazer nada para Deus. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é líderes que não discernem o corpo de Cristo e fazem da igreja ajuntamentos, onde as pessoas vão como auditório, como plateia, como plateia para um show business. Então, as pessoas, elas... eu falei sobre isso outro dia, não lembro onde. A nossa capacidade de compreender as coisas é por comparação. Isso é importante de entender. Por que é importante de entender? Porque nós só compreendemos por comparação. Ou seja, nós só compreendemos o que nós já vimos. Sim. Então, eu tenho aqui a caneca e eu sei que isso é uma caneca, né? Porque alguém lá atrás olhou para isso e disse assim, olha, isso aqui é uma caneca. E isso ficou gravado para mim. Então, toda vez que eu vejo algo assim, eu digo, é uma caneca. Certo. Aí, por que é uma caneca? Porque alguém, né, não sei quando, me disse, é uma caneca, né? O Júnior está nessa fase agora, de aprender o que... Então, ele olha para as coisas e eu sou o responsável de dizer para ele o que é aquela coisa. Só que eu posso mentir. Por exemplo, ele pode olhar para a caneca e eu dizer para ele assim, ó, é um avião. Sim. E se ele associar isso aqui a um avião, todas as vezes que ele vê isso aqui, o que ele vai dizer? Avião. É um avião. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? A nossa compreensão é por associação. Ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós vimos e disseram para nós que nós... Então, fechamos a isso nós chamamos paradigma. Tomamos como verdade. O que é um paradigma? É um pensamento fechado sobre algo. Sim. Então, eu pego isso aqui é uma caneta. Mas como que eu sei que isso é uma caneta? Porque lá atrás, eu olhei para isso aqui e alguém disse, isso aqui é caneta. E eu fechei um pensamento nisso aqui como caneta. Então, quando eu olho para esse objeto hoje, por associação, eu sei que é uma caneta.
Só que se a informação que me deram sobre é mentira, então tudo aquilo que eu construí sobre esse objeto pensando que é uma caneta está errado. Sim, é um engano. E por que eu estou dizendo isso? Porque como deturparam o modelo da igreja e colocaram as pessoas dentro de 4 paredes, como um auditório, para assistir a alguma coisa, olharam para isso, porque tem cadeira, porque tem o que eles chamam de um altar, porque não tem colocou alguém na frente falando com o microfone. E olhou e disse assim, isso aqui é a igreja. Então as pessoas, isso aqui é a igreja. Sim. O problema é que as pessoas olham para isso hoje e diz, isso aqui é a igreja, isso aqui é a igreja. Só que qual que é o problema? Essa informação está totalmente equivocada. Sim. Porque se nós queremos entender o que é a igreja, nós não podemos olhar para os modelos prontos. Sim. Nem sequer podemos olhar para a igreja primitiva. Nós temos que olhar para aquilo que Deus viu antes da eternidade, porque a igreja é um mistério de Deus antes da eternidade. Amém. E o que é a igreja? A igreja é Cristo sendo formado em pessoas. Isso é a igreja. A igreja de Deus é Cristo sendo formado em pessoas. Amém. Não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com eventos, não tem a ver com... tem a ver com... Então, quem é que tem a informação certa do que é a igreja? Deus. Entende? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está esperando que o cidadão multiplique os talentos que foi recebido. Ou seja, eu recebi o próprio Deus em mim, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e eu vou multiplicar isso para outro. Porque ele deu o que ele tinha de mais precioso. O que ele deu de mais precioso? A vida dele. Não é que ele deu a vida por mim. Ele deu a vida em mim. Ele pegou a vida dele e está colocando essa vida em mim. Sim. E eu vou reproduzir essa vida em outros, através da minha obediência. Isso é multiplicar os talentos. Qual que é a questão? A questão é que, por esse modelo que foi apresentado e chamam de igreja, as pessoas dizem, isso aqui é a igreja. Então, se eu sair da minha casa no domingo à tarde, ir numa reunião, cantar um pouco, ouvir alguém falar, ir para casa, eu estou cumprindo a minha parte com a igreja de Cristo. Sim. Então, é um tempo também de desconstrução. Só que a desconstrução é dolorida. É verdade. E, na verdade, dependendo do nível que se está, não é só dolorida, como é quase que impossível. A não ser que Deus entre no negócio e que Deus coloque realmente a mão, a graça dele, para nos dar a capacidade de nos arrepender. Amém. Amém. Isso é sério. É sério. Às vezes é difícil nós abrirmos mão daquilo que nós tomamos por verdade, né? Mas que diante da verdade do evangelho os nossos corações estejam abertos para nós reconhecermos que se nós estamos errados ou se acreditamos em algo da forma que não deveria ser, né? Que o Senhor nos dê luz e quebrante os nossos corações nesse sentido, né? Porque é muito ruim viver um engano, né? Acreditando ser a verdade. Mas, é horrível. Mas o Senhor tem trazido luz. Amém. Eu creio que o Senhor tem trazido luz e como, né, até o Senhor conversava conosco sobre isso, Deus tem levantado pessoas, muitas pessoas que têm verdadeiramente um zelo pelo Evangelho, que têm buscado ministrar a verdade do Evangelho, trazendo luz acerca daquilo que é a verdade. Então que ao nós sermos confrontados pela verdade do Evangelho, os nossos corações estejam abertos para nós reconhecermos que fizemos errado ou que, né, acreditamos errado até certo momento e possamos nos render completamente à verdade do Senhor. Amém. Porque só assim nós vamos poder chegar diante dele e sermos os servos bons e fiéis, né? Sim. Senão nós seremos os servos de Mateus 7:21 que fizeram muitas coisas, mas não foram fiéis a ele. Só praticaram a iniquidade, né? Fizeram aquilo que achavam ser o certo,
mas não fizeram a vontade do seu Senhor. Então, que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo escreve aos Coríntios e ele diz que a nossa luta não é carnal, né? Mas as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer os sofismas. O que é um sofisma? Falsa Um verdade. pensamento equivocado acerca de algo. Né? Se nós formos juntar as informações, a única arma que o diabo tem contra os cristãos é o engano. Sim. E o que é o engano? É fazer você olhar para algo e enxergar outra coisa. Então, é distorcer a informação. Né? A gente falou sobre isso em algum momento. Eva olhou para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e o diabo, a serpente, conseguiu convencê-la de que aquilo lá não era a morte. Porque Deus disse, se comer certamente morrerás. Então, ou seja, para Eva, a árvore é morte, mas a serpente conseguiu convencer ela de que não era morte. Que na verdade era conhecimento e era algo bom. Né? Então, o que é isso? Isso é um sofisma. Né? Então, todas as vezes que o diabo consegue mudar a realidade das coisas de Deus, nós ficamos no engano. Então, tem muitos crentes, muitos cristãos que vão para a igreja no domingo assistir um show, voltam para casa e estão com suas consciências tranquilas. Sim. E por que estão? Porque eles foram convencidos pela serpente de que igreja é isso. Então, se eu estou convencido... É aquilo, né? A nossa chance de se arrepender, ela existe a partir do momento que nós reconhecemos que está errado. Sim. Então, se a serpente consegue me convencer de que aquilo que está errado é o certo, eu não tenho necessidade de me arrepender. Sim. Muito pelo contrário, eu ainda vou me orgulhar. Eu vou chegar em casa no domingo com a consciência tranquila. Oxe, esse final de semana eu fui na igreja. Ou seja, e aí a pessoa ainda fica esperando, né? Bom, se eu fui na igreja, então Deus vai me abençoar essa semana, então eu vou ficar aqui esperando. Né? E não consegue entender que o Senhor está esperando muito mais. Sim. Não é frequentar um salão de reunião. É ser a igreja de Cristo, é ser o portador da vida de Deus, é ser o portador dos talentos, né? E multiplicar esses talentos por onde você passar. Amém. Né? É uma coisa muito ampla, é uma coisa muito ampla e uma coisa muito mais... Precisa ser entendido melhor. Amém. Né? Amém. Vamos lá, continuando aqui, o que vai acontecer com esse servo Amém. que enterrou os talentos? Algo interessante, pastor, só comentando enquanto o senhor falava, é que também nós não vamos ver um servo que não tenha recebido nada. Não. Porque enquanto o senhor falava dos irmãos, né, que pensam assim, eu fui para a igreja, eu fiz o que eu tinha para fazer. Me veio o pensamento, né, de que às vezes eles olham talvez para a pessoa que está em cima do púlpito e pensam assim, eu não sei fazer igual. O pastor tem chamado para isso, eu não tenho. Mas a verdade é que todo servo recebeu alguma coisa, seja 5 talentos, 2 ou 1. E aí o Senhor nos pede, né? Independente da quantidade, nós precisamos ir lá e multiplicar. Talvez existem irmãos que nos assistem que tenham esse pensamento. Mas eu não tenho um chamado para isso. Eu não recebi nada. Não recebi um chamado para fazer a obra de Deus. Não. Se você recebeu a Cristo, você recebeu também o seu chamado. Você recebeu um chamado, um talento. É a distorção das coisas. O que é ministério para as pessoas? Ministério é você estar lá em cima do púlpito, fazendo alguma coisa, pregando, cantando, algo do tipo. Né? Isso não é ministério para Deus. Né? Se fosse pela vontade de Deus, não existiria púlpitos. É verdade. Púlpito é uma invenção nossa. Exato. Nós é que inventamos esse negócio. Deus, se fosse pela vontade de Deus, não haveria púlpitos. Não haveria púlpitos. Sim. Não haveria púlpitos na igreja, porque a igreja também não haveria prédios. Deus deu um trabalhão para Deus destruir o templo que os caras ficavam se reunindo lá. Exatamente. Que a Bíblia diz assim, Atos dos Apóstolos, todos os dias se reuniam no templo e nas casas. As pessoas pensam que os apóstolos entravam dentro do templo. Eles não podem entrar dentro do templo, eles não são sacerdotes, não podem chegar nem perto.
O templo é o pátio do templo, era uma praça. É o lugar que eles iam, o lugar aberto. E só faziam isso porque ainda não deram conta de abrir mão. Deus precisou destruir o lugar para eles... Estavam presos aos velhos costumes. Estavam presos aos velhos costumes da religião judaica. E aí, a igreja, por 300 anos, mais ou menos, avança como nunca. Por quê? Porque ela veio para o desenho de Deus. Sem templos, nas casas. Amém. Só nas casas, né? Só nas casas. O ministério de Paulo se deu só nas casas, porque esse é o desenho de Deus. Só que aí chega lá na frente, vem Constantino, né? Quando alguns dizem que ele não se converteu realmente, que é uma pseudo-conversão, porque ele viu crescendo muito o número de cristãos, ele falou, olha, esses caras vão tomar tudo. Então já sei o que eu vou fazer, eu vou me aliar a eles. E aí ele finge uma conversão e diz, a partir de agora vocês fiquem tranquilos. Porque vocês não vão mais precisar reunir nas casas. Vocês não vão precisar mais reunir na beira de rios. Vocês não vão precisar mais reunir em cavernas. A partir de agora vocês fiquem tranquilos que nós vamos dar para vocês os melhores locais para reunir. E aí se constrói os templos, os prédios, né? Inicialmente em memória de Pedro, em memória de Maria, em memória de José, né? Em memória do próprio Jesus. E isso faz 1.600 anos. E a igreja foi presa dentro de uma caixinha de concreto e não consegue sair. Meu Deus. E aí nós temos auditório que vai... eu vim para receber. O problema é que vai ter um dia que Jesus também vai vir para receber. Exato. E aí o que você vai oferecer? O que você tem? O que você multiplicou da vida que você recebeu dele? Sim. Então... É um corpo, não tem como pensar em um membro que não funcione. Exato. No corpo. Não tem como pensar num membro que não funcione. Nenhum membro é inútil, né, Nenhum pastor? membro é inútil. E você vai ver que a gente precisa entender essa funcionalidade do corpo de Cristo. E entender o desenho de Deus. Caso contrário, seremos reprovados quando o Senhor Jesus voltar. Amém. Vamos lá. Verso 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então vamos por partes. Primeiro, esse servo tem uma visão equivocada do seu senhor. Sim. Ele diz assim, no verso de 24. Número 24, ele diz: Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Em outras palavras, eu sabia que o Senhor é injusto. Sim. Então, a visão dele é deturpada. O Senhor, aqui na parábola, não corrige a visão dele. O Senhor usa a visão que ele tem para julgá-lo. Se você sabia que eu sou alguém que semeia, que colhe onde não semeou, que ajunta onde não espalhou, então aí é que você deveria ter feito mesmo. Então, ou seja, você tem uma visão errada a meu respeito e ao invés de agir conforme a visão que você tem de mim, você age o contrário. É essa a ideia, olha só. E aí, Jesus diz assim, verso 26, porém o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Se você ver aqui, verso 26, em contraste com o verso de número 21. O Senhor lhe disse:
bem está, servo bom E fiel. fiel. Então, o servo que multiplicou o talento é um servo bom E fiel. e fiel. O servo que não multiplicou o talento é um servo mau E negligente. e negligente. Então, a bondade vira maldade e a fidelidade vira negligência, né? Certo. Sabias que ceifo onde não semeei, verso 26, e ajunto onde não espalhei? Uma pergunta. Você sabia que você sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, essa é a tua visão acerca de mim? E você mesmo sabendo disso, Não fez nada. não fez. nada. Essa é a ideia. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Quem são os banqueiros? Banqueiro é quem entende de dinheiro. Então, olha só como é que funciona. Vê se você consegue entender. Aqui a parábola fala sobre talentos. Talento é dinheiro, é um peso em ouro ou um peso em prata, é dinheiro. Quem é que entende de dinheiro? Os banqueiros. Os banqueiros. Então, ou seja, se você pega o dinheiro e coloca nas mãos dos banqueiros, os banqueiros fazem multiplicar, fazem render esse dinheiro, porque ainda que você não saiba o que fazer com o dinheiro, o banqueiro sabe e vai render. Não vai render como se você tivesse granjeado você mesmo. Como se você mesmo tivesse trabalhado. Mas vai render alguma coisa. Quando nós falamos da obra da edificação, existem pessoas que Deus colocou na edificação da igreja, do corpo de Cristo, que eles entendem da edificação. Sim. Então, há muitas pessoas que não sabem o que fazer. Então, pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Essas pessoas que não sabem o que fazer deveriam se colocar nas mãos daqueles que sabem o que fazer. Se colocar à disposição. Se colocar à disposição. Então, ou seja, eu fui chamado para ser parte do corpo de Cristo. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sou inútil. Eu não vou negligenciar. Ou seja, eu me coloco às mãos, né? E aí aqui eu tenho que colocar entre parênteses, né? Um ponto, uma vírgula, uma exclamação que você quiser colocar aí. Porque não estou falando de você ser manipulado por homens. Não é disso que eu estou falando. E assim, ó, cuidado com isso, né? Cuidado com muita coisa. Cuidado. Você precisa oferecer sua vida a Cristo, não a homens. Você precisa servir a Cristo, não a homens. Mas se você olhar e ter discernimento, você vai ver pessoas íntegras, honestas no Evangelho. Pessoas que não vão querer aproveitar de você, pessoas que não vão querer aproveitar do seu serviço, pessoas que vão realmente direcionar você para aquilo que você tem que fazer para o Senhor. Então, há muitos irmãos aqui na igreja que dizem, pastor, eu não sei o que fazer, mas eu estou à disposição, o que eu preciso fazer? E aí, de quando em quando, irmão, nós precisamos fazer isso aqui. Temos que trabalhar para isso aqui, o Senhor quer que façamos isso aqui. Aí os irmãos vão lá, trabalham, fazem, pastor, já fiz isso aqui, e agora, o que vamos fazer? E assim, não são coisas que eu direcione as pessoas para o meu proveito, é para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Tome cuidado, você vai discernir por esse ponto. Se esses banqueiros estão direcionando você para que eles tenham proveito ou se eles estão direcionando você para que o corpo de Cristo avance. Sim. Nós temos que servir a Cristo, não a homens. Amém. Né? Mas nós nos colocamos na mão de homens. Né? Paulo vai falar sobre Priscila e Áquila, e Paulo também fala sobre os macedônios, que eles não só na pobreza que eles tinham, eles fizeram uma oferta para ajudar a pregação da verdade do evangelho, e ele diz, Paulo diz assim, não só isso, como também se colocaram em nossas mãos. Tipo, Paulo, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos a direção, mas nós entendemos que você tem a direção. Então nós estamos o que nós temos que fazer? Estamos nas tuas mãos, é essa a ideia. Então, por quê? Porque a maioria das pessoas vai dizer assim, pastor, eu não sei qual que é meu chamado. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Então pega o talento que você recebeu e coloca nas mãos do banqueiro. Perfeito.
Ou seja, eu tô aqui, o que tem que ser feito? Eu não sei o que fazer, eu não sei qual é o meu chamado, mas eu tô à disposição para servir o corpo de Cristo. Amém. O que é que precisa ser feito? Então, e aí, quando o banqueiro direcionar você, quando um ministro de Deus direcionar você, você vai começar a produzir. Sim. Ainda que você não saiba o que fazer, você vai produzir. E quando o Senhor voltar, porque esse servo aqui recebeu um talento só, era mais fácil para multiplicar. Sim. Uhum. Porque olha só, o que recebeu 5 talentos teve que multiplicar 5 talentos. O que recebeu 2 teve que multiplicar 2. Se o que recebeu 5 tivesse multiplicado 2, ele teria sido reprovado. Sim. Exato. Porque é cada um segundo a sua capacidade. Então, há pessoas que eu entendo que realmente se sentem perdidas, mas se coloca à disposição, entregue a sua vida, né? Se coloque na mão dos banqueiros, né? Tem um irmão aqui que ele sempre fala, eu falo, e aí, tudo bem? Tudo bem. Ah, tô esperando o banqueiro. Tô esperando o banqueiro falar. E o irmão leva isso ao pé da letra mesmo. Eu tenho até que cuidar o que eu falo com ele. Porque a hora que porque assim, ele fica lá no stand-by, tipo, tô esperando. Né? Aí a hora que fala, ele, não, então essa aqui é a missão da minha vida. E vai e faz mesmo. Então, ou seja, são pessoas que entenderam. Então, eu não sei o que fazer, mas não sou um inútil no corpo de Cristo. Sim. Eu estou à disposição. O que tem que ser feito? Então, é essa a ideia de se colocar nas mãos dos banqueiros para que quando o Senhor voltar, ele receba o dele com juros. Não houve uma multiplicação, mas também não é algo que não rendeu nada. Sim. Entendeu? Olha só, vamos ler de novo, né? Verso 27. 27? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Do que Jesus está falando, gente? O que ele está falando? Não é possível que ele está falando. Não é possível que ele está falando nada com nada. Sim. Ele está falando de algo que ele deu para alguém, confiou a alguém, que quando ele voltar, ele quer receber a multiplicação disso, ou pelo menos os juros. Sim. Exatamente. E no meio, na caminhada, ainda que no início a pessoa não saiba, né, a direção que tem, ela confiando aos banqueiros e com o andar da caminhada cristã, a pessoa vai começando, ela vai aprender a fazer os investimentos, digamos assim, né? Ou seja... Se você for comparar com a vida real, é isso aí. Ou seja, você começa colocando na mão de alguém, você vai observando, vai entendendo, daqui a pouco você fala, opa... Eu entendi. Eu já consigo negociar eu mesmo. Exatamente. E aí você vai deixar de... Há um crescimento, né? Há um crescimento, há um amadurecimento. Então, se você não sabe como iniciar, confia a um banqueiro e aprenda, né? Aprenda nessa caminhada, porque muito em breve você vai estar granjeando, você vai estar negociando, ou seja, você vai ouvir a direção do Senhor e você vai saber aquilo que tem que ser feito, né? Não só necessariamente dependendo da direção que venha. Claro que é extremamente importante, né? Ouvirmos a liderança de Deus que está sobre nós, mas você vai começar a estar sensível ao Senhor nas pequenas coisas e ouvindo as direções do Senhor em tudo, né? Ouvindo as direções do Senhor em tudo. E é um processo, então a gente tem que entender que a gente vai aprendendo no caminho, né? O que não sabe, confia ao banqueiro. O que já sabe, vai lá e faz. Exatamente. Por quê? Porque vai haver um acerto de contas. Exatamente. E tem gente que vai para a disciplina. Vamos lá. Verso de número 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Ou seja, o dinheiro do Senhor, aquilo que seria a recompensa desse servo, vai para o outro servo. Ao que tem mais. E aí, nesse caso, sim, vai haver uma distribuição dos bens do Senhor. Por quê? Porque essa parte do reino, é sobre isso que ele está falando, pertencia ao fulano. Mas como o fulano não fez, essa parte do reino vai para outro que fez o que ele deveria ter feito e não fez. Amém. Então, nós precisamos entender que alguém pode tomar a nossa coroa. Há uma recompensa para todos os crentes. Há uma recompensa para todos os crentes. Mas
alguns vão ficar sem recompensa e os outros vão receber mais recompensa do que deveriam ter recebido. Sim. Porque fizeram o que o outro não fez. Porque fizeram o que o outro não fez. Então, a obra de coroa. Deus será feita. Exatamente. Então, quando você diz assim, eu não vou fazer, Deus levanta outro que vem e faz, que está disposto. Né? Não é Deus que levanta o outro, Deus vai encontrar alguém disposto a fazer. Né? E nessa disposição de fazer, esse outro também vai tomar a tua coroa. A tua coroa, não é uma coroinha de... Né? Não é uma coroinha de ouro na cabeça, coroa é posição, é recompensa, é galardão. Governo, é uma parte do governo que deveria ser de um crente, mas vai passar para outro crente. Por quê? Porque uns não quiseram fazer. Além de não quererem fazer, muitos viveram uma vida dissoluta. E outros estão vivendo fielmente ao Senhor. Amém. Então haverá essa recompensa. Vamos lá, verso 29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha só, aquele que tem, qualquer que tem, será dado e terá em abundância. Então, eu tenho obras, eu fiz, tá aqui, então me será dado e eu terei em abundância. E por que eu terei em abundância? Porque muitos não farão. Então, além de eu receber a recompensa do que eu fiz, eu vou receber a recompensa que era para ser daqueles que não fizeram. Certo. Então vai ser acrescentado mais, entendeu? O cidadão aqui já estava com os 10 talentos, mas ele vai receber mais do cara que não fez. Exatamente. Então, aquele que tem, aquele que fez, aquele que foi fiel, terá e receberá em abundância, porque ele vai receber dos outros que não fizeram. Agora, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, porque ele é filho, e como filho ele é herdeiro. Sim. Ele tem direito à herança, mas a parte da herança que ele tem direito lhe será tirado e será entregue a outro. Não é salvação. Sim. O cara não perdeu, ele continua servo. O que ele perdeu aqui é sua parte da herança, porque ele não fez o que deveria ter sido feito. E verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Servo O inútil problema, é forte, o servo inútil, né? Isso. Servo, Mas é servo. é um contrassenso, né? Porque a ideia de servo Serve. é servir. Isso. Então não deveria ter um servo Inútil. inútil. Mas ele é bem claro, né? O servo inútil. O interessante é que ele não deixa de ser servo. Deixa. Então é salvo. Mas é inútil. Aquilo que o senhor... Pode falar, pastor. Não, nada não. Vamos lá, pode continuar. Que o senhor falou no último episódio, né? Que o pranto e o ranger de dentes seria aquela aflição, né? Que a pessoa teria por não poder participar do reino. E aqui eu vejo que é a mesma coisa, de certa forma, porque essa pessoa aqui, ela vai perder aquilo que ela tinha, vai ser tirado e vai ser dado a outro. E depois ela vai perceber que ela deveria ter feito e ela não fez, né? E ela vai ter uma aflição por isso, porque poderia estar reinando, mas não estará. Ou seja, ela vai ver que tinha uma recompensa reservada para ela, por ela não ter feito aquilo que ela deveria ter feito, ela vai ser lançada nas trevas exteriores, que nós sabemos que não é o inferno, mas é tudo aquilo que será fora da cidade de Jerusalém na época do reino, no período do reino. E ali vai haver esse pranto e ranger de dentes, que é essa aflição por querer participar e ter a sua posição que havia sido destinada a ele, mas por não ter feito aquilo que deveria ter sido feito, ou seja, não ter feito a vontade de Deus e as obras, ela não vai poder participar. E por isso vai ter aflição, vai ter sofrimento, vai ter choro. Talvez seja, que nem o senhor falou, né? Talvez seja uma das maiores aflições para nós é justamente nós sermos filhos, né? Servos, e não podermos participar do reino porque fomos negligentes. E você poder ver o reino e não poder fazer parte dele. Exatamente. Vai ser muito ruim, né? Servo inútil. Servo inútil. O problema aqui, é que as pessoas leem assim, lançai, pois, o servo inútil no inferno. Exatamente. E não é o inferno, é as trevas exteriores. Pastor, o que são as trevas exteriores? O nome diz trevas exteriores, trevas fora. Durante a grande tribulação, os poderes do céu serão abalados. O sol escurecerá, né? A lua escurecerá, as estrelas não darão a claridade. Então a terra vai ficar em trevas por um bom período de tempo.
Só que vai haver luz em Jerusalém, porque o Cordeiro será a sua lâmpada e toda Jerusalém será iluminada. Perfeito. A nova Jerusalém será como a lâmpada da terra, a luz da terra. E o que vai acontecer? Então, em Jerusalém haverá luz, fora de Jerusalém, trevas. Esses crentes aqui, esses servos inúteis, serão lançados fora de Jerusalém. Eles não podem entrar na cidade. Então, eles estarão nas trevas exteriores, trevas que estão fora. Certo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Primeiro, porque serão disciplinados, e segundo, porque também eles terão, então, a plena consciência da reprovação, de que eles deveriam estar com o Senhor, desejam estar com o Senhor. Nesse tempo, eles desejarão o Senhor acima de tudo, mas não poderão estar, porque foram reprovados. Então haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Ele não foi lançado no inferno, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Esse servo inútil será disciplinado nas trevas exteriores durante um período de tempo do reino milenar. Amém. É importante entender isso, né? Então, tá vendo? Lançou o servo inútil nas trevas exteriores, no inferno. Não é o inferno. É trevas exteriores, trevas fora. Então, você está na sua casa à noite, está tudo apagado fora. Você acende a luz da tua casa, dentro da tua casa tem luz. No exterior da tua casa tem trevas, então é trevas exteriores. Quem está fora da tua casa está nas trevas exteriores, nas trevas que estão fora. Amém. Não estará dentro da cidade com Jesus, estará fora da cidade. É o que diz Apocalipse lá no capítulo de número 21. Não pode entrar na cidade nada que contamine. Nada que contamine. Como esse servo ainda não foi totalmente aperfeiçoado, porque ele viveu em desobediência, ele pode contaminar a cidade. Então, E para que ele não contamine a cidade, ele fica para fora. aperfeiçoado do lado de fora. Né? Vai ser Sendo aperfeiçoado. Como é que Deus nos aperfeiçoa? Disciplina. Disciplina. Perfeito. É importante dizer aos irmãos também, né? Que Deus não quer disciplinar ninguém. Não é do interesse de Deus disciplinar ninguém. Mas Deus não deixará de disciplinar um filho. Sim. Não é a intenção de Deus, mas É para o nosso proveito. ele também Deus não vai ser negligente com a disciplina. Não quero. É que nem quando o Júnior faz arte. Eu não quero bater nele, né? Mas eu não posso ser negligente com a educação dele, que é para o próprio proveito dele. Então não é a intenção de Deus nos disciplinar, mas Deus não negligencia. Deus não negligencia a responsabilidade dele. Eu falei outro dia, né? Tava com os irmãos lá no Rio de Janeiro, e aí eu falei para eles sobre a gente entender Deus como pai. Porque o próprio Deus responsabiliza os pais de família por suas famílias. Eu acho algo interessante, que quem conversou com a serpente no jardim foi a Eva. Quem foi enganada foi a Eva, é o que diz Paulo em Timóteo. Quem comeu do fruto primeiro foi a Eva, e Eva deu ao seu marido e ele comeu também. Então, ou seja, quem cometeu o erro Foi a Eva. foi a Eva. E é por isso que Deus usa a figura da mulher, né, para restaurar tudo. É como que se a mulher tivesse redimindo o seu erro, né? Então, só que quando Deus vem no jardim, Deus não fala com a mulher. Exatamente. Fala com Adão. Ele fala com o homem. Por quê? Porque o homem é o responsável. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, está dizendo que ele é o responsável pela casa. É interessante que quando Paulo vai estabelecer o padrão para se levantar presbíteros na igreja, um dos pré-requisitos é que governe bem a sua própria casa, tendo sua mulher e filhos em sujeição. Porque quem não governa bem a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, ou seja, se o cara não consegue governar a própria casa e governar os filhos em sujeição, ele não pode ser um presbítero.
Agora, por que Deus cobra do pai de família que ele é responsável pelos filhos? Então, se o filho deu errado por causa da negligência do pai, o pai será cobrado por isso. Se a mulher deu errado por causa da negligência do marido, o marido é cobrado por isso. Então, se Deus cobra isso de nós, Deus também assume essa responsabilidade. Sim. Então, nós, como pertencentes à família de Deus, nós temos que entender que nós temos um pai que... Porque, assim, se o William der errado, a responsabilidade é de Deus. Sim. Ele é o pai de família, ele é o pai da família. Então, Deus é responsável por todos os filhos. E se Deus cobra de nós que nós temos que ser responsáveis por nossos filhos, imagina ele mesmo. Então, ou seja, Deus não vai negligenciar a disciplina. Ele é o responsável. Sim. Os filhos desobedientes envergonham os pais. Não sei se você já teve num ambiente de um filho desobediente. É o pai que fica com a cara queimando, porque não sabe o que fazer. Né? Deus não vai ser envergonhado. Porque Deus não vai ter filho desobediente. Pelo menos não no final. Amém. Ele é o responsável. Então, nós temos que entender esse lado da paternidade. A gente tem uma paternidade, a gente conhece uma paternidade muito humana. Qual que é a paternidade humana? É a ideia de que tem que fazer tudo que quer, os gostos, servir em tudo. Não, a paternidade de Deus eu sou responsável por você e a tua vida não vai dar errado. Custe o que custar, a tua vida não vai dar errado. Porque eu sou responsável. Então Deus é o responsável pelos filhos. Ou seja, ele quer disciplinar os filhos? Não. Mas é o nome dele que está nisso aí. Nós pertencemos à família de Deus. E na família de Deus não haverá nenhum filho desobediente. Amém. Porque é ele quem garante. Amém. Então, nós temos que entender que ele não quer disciplinar, mas ele não vai negligenciar a disciplina de forma alguma, porque ele ama. Aquele que nega a vara ao filho, o odeia. Aquele que cedo disciplina, o ama. Exatamente. Então, pastor, Deus tem prazer em nos castigar. Não tem prazer em nos castigar. Nenhum. Ele não quer fazer isso. Ele quer que você aprenda ouvindo. Se tudo que eu dissesse para o Júnior fazer e não fazer, ele fizesse e não fizesse, ele não precisaria apanhar nunca. O problema é que há momentos que eu digo para ele não fazer e ele faz. É a mesma coisa conosco. Se tudo que Deus disser para nós fazermos e não fazermos, nós obedecermos e fazermos e não fazermos, não precisamos de disciplina. Sim. Mas no momento em que nós deixamos de ouvir a Deus, Deus como um pai responsável e que ama os filhos, ainda que não queira, não vai negligenciar a disciplina nem por um segundo. E essa disciplina, como nós temos falado, é para essa vida que nós estamos vivendo agora, através de circunstâncias, pessoas, situações que o próprio Deus prepara para nós, e na era vindoura, quando houver o acerto de contas, no reino milenar. Amém. Muitos crentes serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque são servos inúteis. Meu Deus. São servos que não serviram. Então, você quer viver sua vida como você acha que deve viver? Viva! Mas eu estou te avisando, você vai prestar conta dela. Amém. Se você é um cristão, se você é crente, se você é salvo em Cristo Jesus, você vai prestar conta da tua vida. Amém. E é bom que naquele dia você seja encontrado fazendo o que ele quer que você faça. Porque a vontade de Deus não vai ser negligenciada. A vontade de Deus não pode ser negligenciada. Esse período que nós estamos vivendo, que é o período da graça, e é o período da igreja, dá uma sensação de que nós podemos fazer o que nós queremos e a vontade de Deus vai ser negligenciada. Mas Deus é soberano. Sua vontade nunca será negligenciada. Amém. Exatamente. Nunca. Glória a Deus. Então, eu acho que cabe a nós vigiarmos. É
verdade. No português mais presente, fica esperto. Sejamos encontrados fazendo aquilo que Amém. devemos fazer, né? Que sejamos encontrados fazendo o que nós precisamos fazer, que sejamos encontrados fiéis. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para nossas considerações finais. Amém. William ou Bela, quem quiser começar. Quer O que começar hoje? vocês diriam? Amém. O que vocês diriam a quem está nos ouvindo, né? E que acabou de ouvir essa palavra? Amém. Eu diria, né, pastor, vou dizer aos irmãos que aquilo que eu comentei durante o episódio, que se você foi chamado por Deus, se o Senhor Jesus te alcançou, se você o conhece, você recebeu algo da parte dele. Independente, talvez você olhe para as pessoas, para os servos de 5 talentos e despreza aquele 1 talento que o Senhor te confiou. Mas acredite, o Senhor, assim como Ele dá segundo a nossa capacidade, Ele cobra também segundo a nossa capacidade. Talvez o pouco que você acha que está fazendo seja muito para o Senhor, ou seja, a vontade do Senhor. Mas não negligencie isso. O Senhor confiou a você um talento, né? Confiou a nós um talento e nós precisamos apresentar isso na sua vinda. Nós precisamos prestar contas. Que o Senhor nos encontre como servos bons, servos fiéis e obedientes à sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos olhar para aquilo que o Senhor nos confiou e desprezar. Ainda que as pessoas olhem e não vejam muito valor. Não nos importa agradar as pessoas, nos importa fazer a vontade do Senhor. E se você não sabe qual é a vontade do Senhor para você, faça como o pastor nos instruiu. Procure um banqueiro, né? Porque muitas vezes só o grande fato de nós abrirmos a nossa casa para a pregação do Evangelho já é estar fazendo a vontade do Senhor. É verdade. Receber a igreja em casa. Que privilégio. Que privilégio. É verdade. E aí, abrir a porta da casa e receber a igreja em casa, todo mundo sabe fazer. Exatamente. E essa nos nossos dias é uma grande obra. Talvez é uma das maiores. Amém. Amém. Bom, gostaria de considerar sobre a questão de nós sermos servos, né? Talvez isso tem muito peso no meu coração, porque talvez foi algo que realmente o Senhor ministrou o meu coração e é uma verdade para mim sobre essa questão de nós sermos servos do Senhor e como servos nós temos que fazer aquilo que o nosso Senhor determinou que nós fizéssemos e nós não temos autorização para parar de fazermos aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Amém. Que realmente as nossas vidas sejam para servir ao Senhor. Como filhos, reconhecendo que nós temos um Pai que nos ama e que o Pai tem vontades para nós, que ele tem... Existe um propósito a ser cumprido nas nossas vidas e o Senhor determinou isso a nós. Então que nós possamos ser servos obedientes, servos fiéis, servos bons e não sejamos esses servos inúteis, né? Que de fato nós possamos cumprir plenamente a vontade, sermos, né, instrumentos para que a vontade do Senhor seja plenamente feita nessa terra. Amém. Que nós sejamos encontrados servos bons e fiéis. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que sejamos encontrados servos bons e fiéis. Eu quero mais uma vez abrir aqui a nossa disposição para tentar auxiliar os irmãos que precisam de ajuda. Reconhecemos que é um tempo de escassez de palavra em nosso país. Muito se fala e muito se diz sobre o Evangelho, mas, infelizmente, muito se tem do verdadeiro Evangelho. E talvez você está aí na sua cidade, está abandonado, como a gente ouve, né? Muitas pessoas dizendo, pastor, não tenho com quem congregar. Tenho, na minha cidade não tem. E se você de alguma forma precisa de ajuda, dentro da nossa limitação, daquilo que nós podemos fazer, estamos à disposição para ajudar os irmãos e tentar somar com a edificação do corpo de Cristo. Amém. Com a edificação do corpo de Cristo, somar com o aumento, o crescimento do Evangelho, da verdade do Evangelho. Esse é o nosso objetivo, é para isso que nós estamos empenhando nossas vidas. Para servir ao Senhor. E vivermos para Ele e levarmos também outros a viver para Ele,
para que naquele dia, quando ele voltar, e esse dia está prestes a acontecer, o maior número de servos possam ser achados fiéis. Amém. No nome do Senhor Jesus. Esse é o objetivo da nossa vida. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus. Se você quer se aproximar mais, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Né? Nós temos a rede social oficial do nosso canal, que é o Posicionados na Verdade. Né? O link está aqui abaixo, também provavelmente está aparecendo na tela aí, nosso @Posicionados na Verdade. Você também pode seguir o William Siva, com 2 As. Né? O William, que está servindo ao Senhor aqui conosco, uma bênção de Deus. Amém, Você pode seguir também a Isabela Siva, a Bela Siva com 2 As, né? Que também está servindo ao Senhor aqui juntamente conosco. Né? Você pode seguir também o nosso cameraman, cinegrafista Estevão Estrapação. Procure ele aí nas redes sociais. E você pode me seguir também, Pastor Ronaldo Borges. Né? Se você recebeu esse vídeo, alguém encaminhou para você esse link, esse vídeo, você assistiu até aqui, né? E ainda não nos segue, você pode nos seguir nas redes sociais. Nossas redes sociais têm o objetivo de compartilhar a informação do Evangelho e tentar, de alguma forma, através da internet, edificar o corpo de Cristo. Né? Muitas pessoas são despertadas através das redes sociais e aí se aprofundam, querem se aprofundar mais. Mais uma vez, quero convidar você a estudar comigo na Escola Ruach Elohim, né? A minha escola, onde eu ensino há mais de 10 anos. Você que tem interesse, por favor, né? Vai ser muito bom receber você na escola. Amém. No mais, é isso. Só fazer o convite do grupo? Sim. Né? Nós temos também o grupo Posicionados na Verdade. Né? Um grupo de WhatsApp, que nós criamos no WhatsApp, e nesse grupo nós compartilhamos semanalmente vários materiais escritos em PDFs, para que você vá arquivando, para que você use esse material também aí na tua igreja, use material, né, totalmente gratuito. Você só faz parte do grupo e vai recebendo os materiais, vai recebendo os PDFs, né, daquilo que nós estamos ministrando aqui na igreja. Isso é transcrito, colocado em material e você recebe aí através do grupo do WhatsApp. O link também está aqui na descrição. Só você clicar no link e você pode fazer parte do grupo. Né? São 2 grupos, um grupo está cheio, o outro... aí, como um grupo encheu, nós estamos com um segundo grupo. Né? Você pode entrar, mas é a mesmo material para os 2 grupos. Não adianta entrar nos 2 grupos que você vai receber a mesma coisa nos 2 grupos, ok? Exato. No mais é isso, chegamos ao fim do nosso 11º episódio. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo episódio.